Olá, estou eu aqui na sala da minha casa para falar com você. Você sabe que algumas sugestões eu recebo para um bate-papo e outras eu vou dizendo, mas como é que eu vou falar com os meus amigos? Como é que eu vou levar um tema para a gente bater um papo? E este bate-papo que eu vou ter com você foi sugestão de um amigo meu. Ele me mandou um pensamento de Santo Agostinho e disse assim: Padre Afonso, por que você não faz um bate-papo com o Padre Afonso sobre isso? Eu falei, obrigado, que bom. Você também pode sugerir alguns assuntos que a gente possa debater. Qualquer assunto. Como aqui a gente não fala só de religião, como aqui a gente não faz doutrinação, como aqui a gente não faz catequese, eu coloco o meu ponto de vista para poder interagir. Você pode falar sobre qualquer assunto. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dificuldade que você tenha. Hoje eu vou falar com você sobre um pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho, como você sabe, não era cristão, se converteu e realmente se tornou um grande santo. E ele, de fato, construiu o pensamento da doutrina da igreja, né, ao longo dos tempos. Santo Agostinho é um grande responsável por muitas coisas na igreja católica. Ele diz um pensamento assim: a esperança tem duas filhas lindas. Olha que bonito. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Olha que interessante. A indignação, diz Santo Agostinho, nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a linda filha, coragem, nos ensina a mudá-las. Vamos pensar um pouquinho. A indignação diante da realidade que nos envolve. A indignação diante da realidade social, econômica, política, religiosa. Quantas vezes a religião é usada para manipular? Quantas vezes a religião é utilizada de maneira autoritária para poder realmente fazer a gente seguir uma estrada não respeitando de fato as pessoas? A religião é para levar as pessoas a Deus, a encontrar o rosto de Deus. A indignação diante da sociedade que relega mais de 20 milhões de pessoas à fome, a não ter o que comer. E num país que produz alimentos. Num país que até então era chamado cereiro do mundo. Como pode um país que produz tanto alimento com tanta gente passando fome? A indignação diante da política. De políticos que se enriquecem às custas da miséria de um povo, de políticos que compram o voto do povo, que utilizam da compra do voto e utilizam da pobreza, da miséria, da exploração do ser humano, da política que corrompe, que desvia dinheiro público da saúde, da educação. A indignação diante da política, a indignação diante do preconceito, a indignação diante de tudo. Olha que interessante. A indignação é a filha linda da esperança. É filha linda, a indignação é de não aceitar as coisas como estão. Parece-me que nós estamos acostumados com o sofrimento. Ontem, quando eu parava no semáforo, e veio um moço trazendo para mim um cartaz. Um cartaz diz assim: eu e minha família estamos morando na rua e não temos o que comer. Aquilo remexeu comigo, indignação. Como pode uma família debaixo de um viaduto e não ter? Parece que nós nos acostumamos. E muitas vezes até se comenta, é nóia, é usuário de droga, cuidado, não abra o vidro. E quando eu não estava prevenido, porque eu não ando com dinheiro, eu disse, meu irmão, eu não estou prevenido. Como é seu nome? João Paulo, Padre Afonso. Ele me conheceu. Ele me conheceu e nós conversamos durante o tempo. E no mesmo instante eu liguei para quem deveria ligar, dizendo, aqui tem uma família, venham e tomem uma iniciativa para poder ver o que está acontecendo. E fui visitá-lo no dia seguinte. É exatamente isso, a indignação. A indignação que não nos deixa aceitar as coisas como estão. É sempre assim. É sempre assim. Os políticos têm privilégios. Não, é indignação. Essa é a indignação. A indignação diante da realidade. Tem uns até que citam a Bíblia dizendo, pobres sempre tereis entre vós, assim já diz Jesus. É para aceitar a divisão que tem, é para aceitar essa sociedade excludente, essa sociedade do acúmulo, aqueles que têm e vão tendo cada vez mais e relegando, empobrecendo uma grande maioria. A indignação diante de tudo.
indignação diante da injustiça, da dor alheia, a indignação diante de uma criança com fome, a indignação diante de uma mulher vítima de violência, a indignação diante do machismo, da arrogância, da prepotência de um homem em relação à sua companheira, a indignação porque a pessoa não é casada no religioso, não pode isso, não pode aquilo outro. É uma classificação, como aqueles que só fossem casados no religioso são cristãos de primeira categoria e aqueles que não são casados no religioso são cristãos de segunda categoria. O Papa Francisco tem mudado essa realidade. Oh, que bom! Indignação não é alienação. Indignação é dizer não ao conformismo, não ao fatalismo. A indignação que não é revolta. A indignação que se traduz em gestos concretos. A indignação que se traduz em propósitos, em caminhamentos, em buscas. Indignação que nos faz, de fato, promotores, construtores de uma sociedade melhor. E a coragem? A coragem para mudá-las. Porque também não basta somente ficar indignados e não mudar. E não ter coragem de mudar. Não, eu não posso me envolver. Não, eu posso perder meu emprego. Não, eu vou ficar com a imagem arranhada. Não adianta a indignação. A indignação não nos leva à covardia. A indignação nos leva à coragem de mudá-la, a coragem de romper paradigmas, a coragem de transformar esta realidade, de buscar pessoas que podem transformar essa realidade. É de mostrar o nosso inconformismo em ações, em atitudes e organizar essas atitudes de forma que a gente possa fazer acontecer. Levantar a nossa voz. E a nossa voz há de ecoar, como fez Jesus, indignado diante de uma realidade, chegou a dizer: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Vocês ficam apegados nas questões pontuais da lei, esquecem o amor, esquecem a misericórdia. Devemos levantar a nossa voz, porque um dia a nossa voz há de ecoar. A coragem de lançar sementes. Eu me lembro que uma vez me contaram uma história que um gurizinho ia para a escola com uma sacolinha com algumas sementes de ipê. E ele jogava essas sementes ao longo do caminho. E alguém um dia perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: estou melhorando o mundo. E alguém caçoou dele e começou a rir. O que significa melhorar o mundo? Mas olha, depois de alguns anos, aquele caminho por onde passava aquele guri estava cheios, floridos de ipês. Ipês brancos, ipês amarelos, ipês rosas. É preciso ter coragem para lançar a semente. Saber que nem sempre eu vou ver o resultado disso. Quantos lançaram sementes de maneira corajosa e que transformavam o mundo? Jesus Cristo, Nelson Mandela e tantos outros, tantas mulheres e homens de coragem que romperam os conceitos petrificados por uma sociedade de privilégios. Martin Luther King, João Paulo II, o Papa Francisco, a coragem do Papa Francisco de enfrentar esquemas, de colocar muitas vezes a mão na ferida, de realmente com toda humildade iniciar uma nova estrada. Esta coragem que eu preciso ter, que você precisa ter. Que nós possamos, de fato, refletir sobre esse pensamento de Agostinho e abraçar essas duas filhas lindas que darão muito fruto na nossa vida e na vida da sociedade. Sabe que eu fiquei animado em discutir isso, que até parei um pouquinho para refletir e disse: nossa, eu preciso dar um abraço, eu preciso me despedir. Um abração para você. Que Deus abençoe. Olha as duas filhas da esperança, duas filhas lindas. Vamos abraçá-las.